Aleluias. Bênção. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Eu falo mais uma vez, só minha Deus é que ó, tem um caderno agora, viu? Aí o caderno. Glória a Deus. Não tinha só papel, mas tudo. Não tem um notebook ainda, né? Como o pastor Jean, o pastor Robson, né? Pastor Jones. Mas eu tenho. Amém? Vocês estão bem, queridos? Estão bem? Glória a Deus. Senhor, Aleluia. Compartilhando a palavra do Senhor com vocês, que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração. Queria que vocês já abrissem a palavra de Deus em Mateus 5. Nós vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças lá, né? Deus é bom, não é, igreja? Com certeza. Dois aqui diziam que sim, né? Está curado, não diz os filhos. A gente ama o que faz e Deus só nos abençoa. Aleluia. Obrigado, Tiago João. Mateus 5, nós vamos falar um pouquinho do Sermão no Monte, as Bem-aventuranças, né? Mateus 5, vamos ler até o 12. E eu vou puxar alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouco, né? E entender essas bem-aventuranças aqui que Jesus ensinou aos seus discípulos e que nós devemos levar, né, para o resto das nossas vidas. Mateus 5, capítulo 1, está escrito assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa do céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Amém. Cadê os bem-aventurados aí? Amém. Amém. E quando a gente vai se deter um pouquinho mais na palavra, a gente vai pesquisar, e todos esses sermões aqui que Jesus ensinou aos discípulos todos servem para nós, nosso dia a dia. Porque se nós não vivemos a palavra, aquilo que nós falamos, nós não somos dignos do reino dos céus. Nós temos que viver as bem-aventuranças, nós temos que viver aquilo que Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, né? E nos ensina. E eu fui pesquisar o que significa lá, né? Pobre em espírito, né? Pobre em espírito significa pessoas humildes. Às vezes a gente pensa que pobre em espírito porque tem que dar tudo rasgado, né? Assim, tem tudo igual mendigo, mas não, é totalmente ao contrário daquilo que a gente imagina. Significa pessoas humildes e dependentes de Deus, né? Somos nós. Tem alguém aqui que não é dependente de Deus? Eu queria que você saia dessa porta para fora. Mas todos nós somos dependentes de Deus. Porque se não fosse Deus em nossas vidas, né, nós não estaríamos aqui. Jamais. Porque a palavra nos declara que as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos, né? Então nós somos pessoas humildes e dependentes de Deus. Reconhece que tudo de bom em nós vem de Deus. E que somos falidos espiritualmente. E que não temos nada sem Deus. E realmente, tudo o que nós temos, desde o primeiro momento da manhã, quando Deus nos dá o ar, né, nos dá uma vida nova, uma vida de novo,
né? Porque nós dormimos e não sabemos se vamos amanhecer, né? Vida é só Deus que sabe. Quantos hoje, né? Infelizmente, né? Partiram, foram para a glória, né? Quantos hoje poderia ser um de nós, né? Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, nós estamos aqui, né? Podendo viver o rosto de cada um, né? Glorificamos a Deus porque nós somos pobre em espírito, mas cheio de Deus, né? Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Também tem significado do choro. Você não chora em vão, não. Né? Você não chora só no velório, você não chora só de alegria, né? Você não chora só pela vitória, mas sim no contexto todo, né? Significa que Deus consola aqueles que estão tristes ou arrependidos, né? É verdade ou não é? O Espírito Santo nos consola. Deus ele nos traz uma palavra quando estamos tristes, né? Por algum motivo, né? Perdeu o namorado, né? Gabriel não morreu, glória a Deus, né? Perdemos o ente querido, né? Ficamos tristes, mas Deus ele vem e nos consola através do seu Espírito Santo. Ele nos traz alegria, né? O choro pode ser uma reação física ou uma manifestação de dor ou alegria, pode ser um sinal de arrependimento por pecados ou injustiça, pode ser dor no interior que leva a uma relação com Deus e com os outros, a deixar Deus agir por nós. O choro pode ser uma descarga emocional que nos liberta o espírito e nos serena o coração. Fica interessante? Às vezes a gente ouve falar, né? Os pregadores vêm e dizem sobre as bem-aventuradas, às vezes a gente não sabe nem as bem-aventuranças, e às vezes a gente não sabe nem o significado de cada palavra que Jesus ensinou aos discípulos, né? Aí o versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildade de coração, mansos, receberão uma vida abençoada e plena sob o domínio do reino de Deus. Aleluia! Somos nós. De todos esses 12, essas 12 bem-aventuranças aqui, né? São 12 ou são 9, coisa assim. Tudo para nós, igreja, tudo para nós. E se nós começarmos a praticar tudo isso, Deus só vai nos abençoar. Só vai nos abençoar, né? Aqui diz também que herdar a terra, humilde de coração, mansos, herdar a terra, né? Que é o capítulo, pois herdarão a terra, né? Também tem uma significação para isso, praticar, significa praticar a prática do reino, experimentar sua paz, alegria e justiça, receber as bênçãos e a plenitude da vida que Deus promete aos seus filhos. É muito bom isso aí, né? A gente experimentar essa paz que só Deus nos dá, essa paz que só o Espírito Santo traz a nós, né? Às vezes, pode ver que às vezes nós estamos ali tristes. Nós somos humanos, somos carne, nós somos sujeitos a tantas coisas deste mundo, né? A doenças, a percas, a tantas coisas, né? Tristezas emocionais, sentimentais, seja elas qual for. Nós somos sujeitos. Mas quando nós elevamos os nossos olhos para Deus, tudo isso aí se torna, né, nada diante de Deus. Porque Ele vem com o seu bálsamo, Ele vem com a sua graça, Ele vem com o seu amor e nos transborda. E o nosso coração fica sereno, né? Você pode ver, até tem a palavra da Escritura, eu não gosto muito, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A gente pode estar triste hoje, amanhã, mas se nós nos colocarmos inteiramente na presença de Deus, o Todo-Poderoso, Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. Ele conhece, Ele vem nos dar paz, e o nosso coração fica sereno. Aleluia! Eu achei muito interessante quando eu fui procurar, né, o significado de cada versículo desse aqui, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça significa ter um desejo intenso por justiça, ter fome da palavra de Deus, buscar uma vida de santidade e obediência a Deus, desejar fazer as coisas certas, ter consciência de que
precisamos ser libertados por Deus, ter a consciência de que precisamos do Salvador, Jesus. E Jesus prometeu que aqueles que têm fome e sede, é só você chegar a Ele, né? Mas a palavra não diz fome e sede de pão, né? Ou fome e sede da água, do suco, não. Fome da palavra mesmo. Se você tem fome dele, você chega a Ele, né? E o Espírito Santo vai se revelar a nós através da palavra de Deus. Amém? Então é assim, queridos, quando nós nos colocamos inteiramente na presença do Pai, quando nós nos colocamos diante dele, não tem para ninguém. Justiça será satisfeita, né? Serão satisfeitas. Essa satisfação é uma plenitude que transcende as necessidades físicas e materiais, alcançando a nossa alma e espírito. Essa justiça é uma justiça divina, né? Não é a nossa própria justiça, não. Que às vezes a gente quer fazer com nossas próprias mãos a nossa justiça, mas é a justiça divina, queridos. Amém? Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, Ele nos abençoa grandemente mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, né? Quem são os misericordiosos? Somos nós. Somos nós os filhos de Deus. Tem que ser misericordioso. Às vezes acontece uma situação no trabalho onde você fica meio ponto de querer esganar, né, o cidadão, não é verdade? Ou no trânsito, né? No trânsito, às vezes acontece uma situação no trânsito que você está todo certinho ali, né? Eu sou assim, eu sou meio bravo no trânsito, sabe? Preciso que Deus me trate. Assim. Às vezes eu fico bravo, eu saio do carro e deixo o carro ali e vou para casa. Né? Se ficar no negócio pega. Mas assim, às vezes nós somos assim, né? Como já falou, nada, o João que sabe da produção da trânsito. Mas assim, às vezes uma situação, ela vem, pega a gente de surpresa mesmo, né? E nós, como eu falei, nós somos carne e osso, né? Nós somos assim, às vezes nós nos explodimos, mas a palavra de Deus diz que nós somos misericordiosos. Tanto é que Deus, o próprio Deus é misericordioso, né? A ponto de não ceifar as nossas vidas. Por que nós não devemos ser? Se nós somos seguidores de Cristo, né? Por que nós não vamos ser misericordiosos? No trânsito, no nosso trabalho, no colégio, né? Pesado. No colégio, às vezes, você está ali dar um muro no coleguinho, nada. Misericórdia. O que significa misericordioso? Significa tratar alguém com compaixão e bondade, especialmente quem está sofrendo ou necessitado em um dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é uma virtude essencial para a convivência harmoniosa entre as pessoas: compaixão, bondade, paz, perdão. Tudo isso vem de Deus, né? E se nós não temos Deus no coração, nós não temos Ele para ninguém. Queremos arrebentar. É verdade, né? Nós somos humanos, temos carne, osso. Então, se nós deixarmos que a carne prevaleça em nós somos capazes de fazer isso mesmo, né? Mas se nós começarmos a deixar que somente o Espírito Santo, né, entre em nossos corações e vá nos moldando e vá nos tratando, é totalmente diferente. Uma situação ruim, você transforma ela numa situação pacífica, né? Uma situação de bem. Por quê? Porque você é filho de Deus, né? Os filhos das trevas fazem diferente, né? Se tramam, né? Se matam, mas não, os filhos de Deus não é diferente. Temos que ser misericordiosos e herdar essa misericórdia de Deus, né? Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Amém, glória a Estou Deus. sentindo, meu Deus, estou com vergonha já. Mas é assim mesmo. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Os limpos de coração terão uma pureza interior. Ei, quantos aqui têm uma pureza interior? Amém. Aleluia. Aí pega, né, que não fala de pureza interior, né? Porque às vezes a gente no dia a dia, eu não sei quem estava comentando, acho que o bispo estava comentando, a gente se pega no dia a dia fazendo tantas coisas erradas, né? Até a música do Carlos Alberto também diz assim:
todo dia o pecado vem e chama. E é verdade. Se nós não estivermos com a nossa mente voltada em Deus, as coisas de Deus, nós pecamos, nós erramos. Somos sujeitos, né? Somos sujeitos. Mas para isso tem o nosso advogado, nosso Jesus. Ele nos perdoa de todos os pecados. Às vezes eu vejo pessoas que saem da igreja, saem do corpo, né? Por coisas tão banais, tão pequenininhas, achando que com aquilo ali vai ficar tudo bem, achando que aquela situação que de repente passou ali é o suficiente para ele sair da presença de Deus, mas não. Não, é aí que nós temos que se aprofundar mais. Aí que nós temos que nos ajoelhar e pedir perdão e reconhecer o nosso pecado, reconhecer que Deus nos perdoa. Às vezes fazemos o contrário, né? Vemos as lutas, vemos as dificuldades, em vez de nós permanecermos na presença de Deus, saímos da presença de Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. É assim que nós temos que ser até o final, igreja, né? Não vamos olhar para as adversidades, não vamos fazer igual Pedro. Pedro, no barco com os discípulos, aquela tempestade, né? Ele vaga para lá, e vento para cá, e os discípulos ficaram apavorados com aquilo ali, né? De repente, quem que aparece lá no meio do mar? Jesus, vindo, né? Bem tranquilo. Aí Pedro duvidou e falou assim para Jesus: tu és, Jesus, tu és o Senhor andando, Jesus, não te ter contigo. E Jesus mandou ele vir, ele veio, saiu do barco, pisou uma firme. Só que quando ele viu que o vento estava batendo forte e as ondas estavam se levantando, ele temeu, ele ficou com medo. Aí começou a afundar, né? E pediu o quê? Misericórdia para Jesus. Jesus, misericórdia, me salva. Jesus pediu as mãos e salvou ele. Às vezes assim acontece com a gente, né? Olhando para um lado, olhando para o outro lado, né? Vemos, puxa, esse irmão, misericórdia, não, cara, irmão, misericórdia. E acabamos nos afastando de Deus, né? Saindo da presença de Deus. Em vez de nós chegarmos e orar, buscar pela pessoa ou pela situação, né? Pelas adversidades, que são muitas que vêm contra a gente, né? Às vezes nos afastamos da presença de Deus, queremos abandonar tudo, mas não, igreja, não. Vamos permanecer até o fim. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos à glória, a festa vai ser infinita, né? Tem manjares esperando a gente lá. E eu quero participar dessa mesa com o rei, eu quero sentar do lado do rei. E você não quer? Todos nós queremos. Vamos aguentar firmes na fé. Vamos vencer, né? Esses dias nós tivemos a comunhão, coisa linda aqui, ó, né? Tivemos a comunhão esses dias aqui, né? E assim que temos que ser, ajudar um ao outro, né? O Jaime estava falando aqui, ele gosta de ajudar. É isso, o cristão não pode olhar para si próprio. O cristão tem que olhar para o irmão que está do lado. Às vezes está passando uma dificuldade, ele não se abre. Mas se você conhece, se você sabe, você pode ajudar, né? Não só em benefícios materiais, mas sim em oração, né? Temos que orar um pelo outro, para que assim nós possamos chegar juntos lá na glória, né? E herdar o reino, e reinar junto com o rei, que é Jesus. Amém? Amém. Bem-aventurados os pacificadores, isso eu já falei, né? São pessoas que promovem a paz, isso eu já falei. Vamos falar aqui do último tópico, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os deles é o reino de Deus. Perseguidos é uma palavra forte, né? E realmente é o que mais estamos vivendo no nosso dia a dia. Nós vemos notícias, né? Vemos postagem de irmãos nossos sofrendo por causa do Evangelho. Não precisamos ir longe, não, aqui no Brasil mesmo. No Brasil, cuidando, tem cidades aí, né, que já estão sofrendo por amor do Evangelho. Tem pessoas que já são proibidas de falar do Evangelho no nosso Brasil.
né? Então, queridos, que nós possamos estar firmes em Deus, para que quando vier essa situação nós não nos abalar, né? Perseguidos, a perseguição é uma violência ou opressão sofrida por quem se identifica como cristão. E o cristão ele sofre perseguição no trabalho, né, no colégio, né, na rua, ou lá vai o crente. Às vezes no seu trabalho mesmo, tem uma pessoa que não gosta de crente. Infelizmente, Jesus não é o criador de todo mundo, imagina nós, né? Jesus que foi bom, foi, né, fez milagres, fez curas, fez ressurreição, mesmo assim, né, crucificaram. Imagina nós que somos falhos, né? Todo dia falhamos, né? Somos perseguidos, sim, mas não podemos desanimar, né? A perseguição é a violência ou opressão sofrida por quem se identifica como cristão. A Bíblia diz que quem ama Jesus será perseguido por causa da sua fé. Por isso, vamos seguir avantes e confiantes que a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém. Amém? É assim que nós temos que seguir avante e confiante que a vitória é nossa, igreja. Entendeu? Amém. A vitória é nossa. Se nós não estivermos na presença dele, nós vamos ser derrotados pelo inimigo. Se nós não estivermos constantemente nos consagrando, jejuando, orando, buscando a presença de Deus, infelizmente nós vamos ser saqueados. Essa é a verdade. E nos últimos dias não podemos dar bobeira, não podemos dar mole. O inimigo não. Nós temos que pisar na cabeça dele e falar: em nome de Jesus eu vou avante. Problema, dificuldade, todos temos, mas vamos passar por cima e vamos vencer em nome de Jesus, igreja. Falo de coração. Eu, graças a Deus, eu tenho testemunho grande na minha vida, já passei por dificuldade muito a ponto de emocionalmente, hoje em dia tem uma doença no meu corpo que eu declaro que não é minha, ela não é contagiosa, a tal da psoríase, por doença emocional, entendeu? Mas o inimigo não me abateu por isso, não. Eu não deixei, eu coloquei, eu já falei para alguns irmãos que eu coloquei diante de Deus e falei diante de Deus que jamais irei abandonar a fé. Jamais irei deixar Deus de lado por situações, por problemas, por dificuldades, por doenças, jamais. Porque esse corpo aqui vai ficar, vai ser ao pó. O que vai valer em mim é a minha alma, é o meu espírito que volta a Deus e as obras que eu fiz na terra. Isso que vai valer para nós que deixar. Entendeu? Então busque a Deus. Persevera, vamos avante, vamos em frente, porque Deus ele tem o melhor para a sua igreja. Amém? Aprova Jesus, porque Ele merece.